Olá, hoje eu vou falar sobre Black Oreo, é um quadrinho nacional publicado pela editora Mino em 2023, mas deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do Grupo Teatro Luau Cultura, então se eu não fosse para algum quadrinho. E quando nessa semana Black Oreo, embora o nome esteja em inglês, e a história também ocorre nos Estados Unidos, com FBI, extraterrestre e tudo mais, é um quadrinho nacional. Conta a história desses 4 pessoas aqui, esse cachorro, que estão numa aventura muito doidona. Ele começa do final pro começo. Tem acho que 12 capítulos. Começa no capítulo 12, depois no capítulo 11, depois 10, depois 9. Vai retrocedendo, assim. Tem umas coisas que você não entende, né? E você entende, mas você já sabe que ela, tipo, é um capítulo anterior, porque no segundo capítulo aparece 15 minutos antes. Aí no terceiro é 30 minutos antes. E depois um pouco antes. Cada capítulo tem essa página preta aqui, ó. A parte final conta uma outra história. Isso aqui é interessante também. E as duas histórias, tanto essa quanto essa aqui, se intercalam. Aqui nessa parte de cima, a gente vê, começa mais ou menos na década de 50. Aqui é tipo uma história muda, não tem as datas, mas você vê, eles aparecem, você vê numa televisão antiga, provavelmente em preto e branco. E aí tá vendo na TV aqui, um cara tipo Elvis, que dá um negócio pra ele e tudo mais. Então ele do jeito normal, né, de começando aqui até o final. Eu notei que isso aqui é interessante, só que eu deixei isso aqui pro final para ler a parte. Você consegue entender a história, tem esses portais que vai para outro lado da página, outro lado do tempo, outro lado do espaço também, eles atravessam esses portais. Então é uma história de ficção científica que você vê que tanto o desenho quanto as cores são muito boas e também o balão. As letras aqui no não tá falando quem letreirizou. Eu acredito que foi o próprio artista, né, o Bruno Silig. Você vê que a letra parece que é toda feita à mão, assim, né? Ou digitalmente, mas, cara, ela varia um pouquinho de tamanho, assim. Cara, a letra tá muito boa também, os balanços muito bons. Então, como eu falei, eu li isso aqui inteiro, entendi algumas coisas com uma parte assim, depois eu fui ler só a parte de cima, e depois eu fui lendo os capítulos para ver se eu achava a ordem. E a ordem, eu achei que ia estar tudo embaralhado, mas não, a ordem é bem fácil. O último capítulo é o primeiro, aí depois é o segundo, terceiro, quarto. Então eu fui de trás para frente lendo na ordem correta. E, cara, fez muito sentido, assim, é muito interessante. Na verdade, ela tem uma quebra em algumas páginas, logo no começo, depois tudo fica tranquilo, assim. Aqui é uma coisa interessante, porque, lendo a história toda, a gente vê que esses dois personagens aqui, que são namorados, eles consomem uma droga espacial que abre os canais sensoriais deles. Eles têm uma espécie de poder, assim. E isso acontece com um outro personagem também na parte de cima aqui. Quando o menino toma esse pirulito dado pelo Elvis Presley aqui, dá um barato nele, ele fica com o olho assim. E olha só que interessante aqui nessas tiras. Aqui é preto e branco, né? Então você vai vendo uma, outra e tal. Aí quando ele fica com o olho assim, a única parte fica colorida e ela fica em dupla, tá vendo? E aqui a gente percebe que eles começaram a chamar a atenção dos alienígenas, que a gente vê isso aqui lá no final. Então, quando eles estão com esses poderes, acontece um monte de coisas. E também abre o canal para os alienígenas encontrarem eles com uma espécie de radar. Então, os alienígenas vão procurar essas pessoas que estão com esses canais abertos. Aí ele vai para o Vietnã. Então, lembra que isso aqui ocorre nos Estados Unidos, né? Aí ele fica hospitalizado. O segundo barato desse com essa droga alienígena, que abre os canais dele de novo pro mundo extraterrestre e tal, e começa a trabalhar no FBI, pesquisando o Black Orion, que aqui, Black Orion, né, seria tipo, não sei se tem a ver com a galáxia de Orion, então isso aqui não é explicado porque é o nome, mas o Black Orion aparece como se fosse, tá vendo nos registros, catálogos, no caderninho tá escrito Black Orion, tá vendo? Ele tem um alienígena aqui. Ele tem um outro fulano, também do FBI, que ele tá procurando um fulano que é o fantasma. E aqui, depois, quando a gente vê as páginas de trás, a gente vê que tem uma ligação tanto desse quadrinho quanto esse aqui nas páginas, assim. Então tem uma sincronicidade interessante, assim. Então, tá vendo? Tá procurando um fantasma aqui, esse é o fulano. Começam a falar sobre, né, o fantasma, o Black Orion e tal, e eles decidem os dois se tornarem parceiros e concluir a investigação deles, né? Então aí continua tudo mais. Acho que tudo na partezinha aqui de cima. Tá vendo? Contra alienígenas e tal, eles conseguem esse aparelho que está com o alienígena, que é tipo um GPS, localizador do sinal. Então eles começam a
né? Conversou com eles, conseguem pesquisar esse troço, ver que isso aí dá certo, que eles conseguem ir atrás dos alienígenas através disso aqui. Viu? Tô aqui, ó, atrás do alienígena. Aí tá aqui o cara com aquele dispositivo alienígena, com a máquina de escrever. Daqui a pouco a máquina de escrever vai virar um computador. Deixa eu mostrar que interessante. É um computador antigão. Aqueles primeiros da Microsoft, depois aqueles 386, 486, talvez já mudou o design. Aí computador fininho. Então, você vai vendo que vai passando o tempo aqui. Aí tem um momento que esse fulano, ele decide, ele vê que voltou o sinal e ele vai falar com a nova parceira dele do FBI, ó. Ele liga para um celular. E aí, essa aqui é a nova parceira dele. Que é essa pessoa aqui, que aqui tá um pouco diferente, que a gente vai entender o porquê. Tá vendo isso aqui? Tem isso aqui, é bem interessante. E agora acaba com esse Black Orion aqui. Então a gente não tem mais essas coisas por cima. E aqui seria então o primeiro capítulo. Tem esses alienígenas enormes, que parecem aqueles celestiais da Marvel, sabe? Eles passando uma passagem através do tempo e espaço aqui e tal. E aí eles encontram essa nave gigantesca. Então nesse local aqui que tá cheio de alienígenas diferentes. Tá vendo? Um monte de alienígena aqui. E essas bolas aqui. Então a gente vai tentando decifrar isso aqui, porque até então tá sem palavras. Essa parte de cima quanto isso aqui. Eles voltam para aquele local. Só que do outro lado da porta tá esses dois meninos. Com os olhos assim, porque eles acabaram de consumir essa droga. Então aqui, ó, tem uma ruptura. Foi assim, tá. E de onde que veio isto aqui? Isto aqui tá na outra página. Quando os garotos estão aqui, consomem a droga e ficam assim. Então, desse quadrinho aqui vai para esse capítulo anterior aqui. E aí tá vendo que quando eles estão olhando essa porta, aparece esse fulano aqui que é o fantasma. Que a gente viu nas partes de cima, né? Então, isso aqui já vai para o capítulo 2, que seria anterior, né? Aí tá vendo? Ó, o cara que tava na... A gente tá vendo pelo ângulo de fora agora. Ele tá aqui na porta com os dois meninos aqui, tá vendo? Visão de dentro e visão de fora. Então, aí o final desse segundo capítulo, eles estão correndo por uma porta que tem até uma caveira aqui, tá vendo? Que tá a caveira aqui, tá vendo? Então a gente consegue ler a história do jeito linear se for de trás para frente. Isso aqui é uma coisa interessante que o quarto personagem da história aparece, né? O casal aqui, o tal do fantasma, e vai aparecer essa quarta personagem aqui. Essa quarta personagem, o começo dela aparece lá no finalzinho da história. Tá vendo que, ó, Black Orion, é a primeira vez que parte essa parte de cima, tá vendo? Que lembra que tinha aquele dispositivo alienígena e o cara telefonando pro FBI? Então o cara telefonando pro FBI, tá telefonando pra ela, que é da FBI, e ela fala assim, poxa, vamos nos encontrar. E isso aqui é bem interessante, porque quem que é o parceiro dela que vai se encontrar? Que acabou de telefonar pra ela, tá vendo? Ok. Tá ela e o velhinho, tá vendo? Ela tá com a mesma roupa, porque ela acabou de se encontrar com ele e tal. Então, isso aqui é interessante. Essa parte a gente viu lá desde o começo da década de 50 até agora, que já tá nos anos atuais. E olha a continuação dessa página, como que é. Tá o fulano aqui, que é o fantasma, ó. Ele tá exercendo o poder dele, por quê? Esse fulano aqui, que é um dos alienígenas, que tem cara de diabão, tá com essa arma aqui e dispara contra eles, tá vendo? E aí o que esse cara faz? Ele aciona o poder dele, toca nos dois meninos, e tá vendo que fica tudo esquisito aqui, ó? Por quê? Como o cara atirou neles, ele meio que usou o poder dele pra, tipo, ficar trocando de dimensão. Então eles estão, tipo, embora estejam no mesmo espaço aqui, no mesmo local, eles são como se fosse uma dimensão diferente, como se fosse uma outra sintonia, sabe? Então o raio passa através deles aqui e atinge a porta lá atrás. Tá vendo?
E quando atinge a porta, quem que tá atrás da porta? Esses dois aqui, ó. Então olha o que aconteceu na porta. O raio do fulano lá, daquele Beelzebub lá, daquele extraterrestre em forma de diabo lá, acertou a cara desse cara. E a agente da FBI fica espantada, né? Fica, puta, mataram meu amigo aqui, né? Então ela vê meio com terror isso aqui e os meninos aqui. E aqui que começa, então, a quarta personagem. E isso começa a sair correndo, todo mundo sai correndo. E aí na rua tá passeando um cara com o cachorro dele, com a guia assim. Eles atropelam a guia do cachorro e eles entram no carro correndo e o cachorro vai junto. Então o cachorro, esse cachorro aqui, aparece aqui na história, tipo, sem querer também, porque era o cachorro de um outro cara que tava passeando, então todo mundo correndo lá do diabo lá. Eles entram no carro. Então o cachorro começa a, a interagir com as pessoas no carro e tal. Esses garotos, por que os alienígenas estão atrás deles? Não é só aquele Beelzebub, né? Tá vindo um outro bicho e tal. E começa uma caçada. Por quê? Aí ele foi explicando como eles tomaram aquela droga lá que abre os poderes dele e tudo mais. Tanto que esse rapaz aqui, o fantasma, conseguiu evitar aquele raio porque usou esses poderes. Mas quando eles usam esses poderes, chama a atenção dos alienígenas. Os alienígenas vão atrás desse povo, né? Então abre o foco e começa uma perseguição e um monte de alienígena. Só que o que acontece? Como eles estão nessa perseguição e tudo mais, a adrenalina vai começando a dissipar essa droga do corpo deles e eles vão ficando mais invisíveis para esses alienígenas. Então a história vai continuando. E aqui, é uma coisa que eu acho excepcional, porque teve toda essa parte aqui de cima, aí depois teve toda essa história que você tem que ler de trás para frente. Você pode até ler de frente para trás também, começando no final para o começo, que foi que eu fiz uma primeira vez, que eu acho que é ok. Mas depois é uma outra experiência de leitura quando você lê de novo, assim. Você já conhecendo a história que você acabou de ler, só que você começa a ver outras partes, assim. Você começa a montar o quebra-cabeça, sabe? Cara, isso aqui é fantástico. O pessoal tá no carro, tá com o cachorrinho, cadê o cachorro? Né? Que eles acabaram de resgatar o bicho e tal. Então, aí tem umas coisas interessantes aqui, que eu só queria mostrar mais uma partezinha. E tá vendo? Quando eles têm o fantasma, escrito fantasma aqui, ó. Na página de baixo, fantasma, você voltou. Então a gente vê aqui, ó, a gente não conhece quem é ele. E aqui a gente já sabe quem é o fantasma. Então tem duas páginas que aparece o fantasma aqui e o fantasma aqui. Então tem uma sincronicidade também do passado com o presente na mesma página. Não sei o quanto trabalho que deu aqui pro Bruno se ligue fazer isso, se foi mais, né, ajustou assim e tal. Um outro que tá o fantasma aqui, ó, que a gente não sabe quem é, e ela falando fantasma, né? Então a gente faz a relação da parte de cima com a parte de baixo, em muitas páginas também. Então tem umas partes aqui do portal que embora a gente tá vendo, né, lá de trás para frente agora, e também tem umas partes que se intercalam no meio. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo que o alienígena tá saindo com um rapaz aqui, ó, por esse portal. Então tá aparecendo isso aqui, só que ele veio lá de trás. Então a gente vai ver a página que ele veio. Aqui, ó. Tá vendo que eles estão tipo num campo de força? E aí, ó, tá o alienígena segurando o rapaz aqui, ó, entrando no negócio. Então quando ele sai lá na frente, o pessoal tá aqui no campo de força. E a história continua. Então, além de ter essa coisa você vai voltando as páginas e tal, tem também esses meios do caminho, porque não é só essa vez que tem uma pessoa que passa pelo portal. Então tem essa coisa de trás pra frente, e também tem essas coisas no meio do caminho que estão passando pelo portal, tá? Porque é ficção científica, alienígena e tal. Cara, é um quadrinho sensacional. Então a história é interessante, mas desse modo, como ela é feita, ela fica magistral, assim, tá? Você conhecia isso aqui? Então isso aqui vale muito a pena. Aí então eu vou deixar o link na descrição, caso você queira comprar pela Amazon. Eu comprei pela Amazon, acho que eu paguei R$40. O valor dele na editora, acho que é 98. E isso aqui você, como é um quadrinho novo de 2023, você não vai encontrar em sebo. Só raramente, né? Alguém que não curtiu muito a história, porque ela é diferente assim. Mas então eu acho que vai ser difícil encontrar isso aqui em sebo. Vale a pena você esperar também a feira do livro da USP, da Unesp e tal, que aí vai ficar metade do preço. Porque nas lojas de quadrinhos ele vai ficar mais caro, assim, vai ficar mais barato na editora, geralmente, né? Mas não vai baixar tanto. E na Amazon tá com 50% de desconto, um pouquinho mais de 50%.
Então, e é isso, gente. Já conhecia? Comenta sobre o que você achou do que eu falei tudo aqui. Então, eu espero não ter dado muito spoiler, né? Mas, cara, vai na fé que isso aqui é bem interessante. Eu gostei bastante, pelo menos. Então, se curtiu, compartilha, comenta o que você achou. Não esquece de deixar um joinha, se inscrever no canal, essas coisas todas na internet. Gente, grande abraço e até mais.